Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à turma ITA. Hoje o grupo Beta, que é o meu grupo, está responsável por Física. Eu estou responsável pela Física B e hoje aqui vou falar sobre o ciclo de Carnot e os refrigeradores, tá ok? Mas para falar um pouquinho de Carnot, acho que é bem legal você voltar um pouco no tempo, mais especificamente no século XVIII, lá em meados de 1750 aproximadamente. Na primeira revolução industrial na Inglaterra, as máquinas térmicas dessa época, elas não conseguiam aproveitar muito bem a energia proveniente do carvão mineral, que era o principal combustível na época, para transformar em energia. A eficiência dessa máquina na época era em torno de nem chegava nem a 20%, que é algo inimaginável nos dias de hoje quando você para para pensar sobre. Né? Então aqui eu vou esquematizar, primeiramente, o conceito aí de máquina térmica, né? Um pouquinho da segunda lei da termodinâmica e como que o Carnot pensou, o Sadi Carnot pensou. Ele, na verdade, na sua obra, que chama, sua primeira obra, na verdade, que chama Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo, ele idealizou um motor ideal. Mas como assim, o motor ideal, na verdade, que ele pensou, é um motor que fosse capaz de todo o calor transmitido pelo corpo transformar em trabalho. Ele idealizou isso, ele tentou idealizar isso, certo? Aqui eu vou tentar demonstrar para vocês. Porto, pode sair. A fonte quente, certo? A fonte quente, vamos colocar aqui uma temperatura de 2, certo? Aqui vou colocar máquina térmica, vou colocar aqui como MT, a máquina térmica, e aqui a fonte fria, certo? A fonte fria com a temperatura T1. O que a gente sabe da segunda lei da termodinâmica, certo? A gente sabe que o calor ele flui da temperatura de maior temperatura, vou colocar aqui, T2 maior que T1, certo? Sabe que o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, nesse caso aqui da máquina térmica, a gente sabe que o calor vai fluir daqui para cá, ou seja, vai vir da máquina quente, vai vir da fonte quente. Essa máquina térmica aqui, no caso, ela vai pegar um pouco dessa energia, vai transformar em trabalho, certo? E ela não vai conseguir aproveitar todo esse calor proveniente da fonte quente integralmente em trabalho. É impossível acontecer isso, certo? Então, esse calor que ela não vai conseguir usar vai ser, de novo, passado para a fonte fria, certo? Então, o que o Carnot pensou? O Carnot pensou na possibilidade de ter uma máquina em que isso aqui não ocorre, ou seja, todo o calor proveniente da fonte quente fosse transformado em trabalho. Isso é impossível, certo? Eu vou demonstrar para vocês o porquê que isso é impossível, certo? E é bem interessante ver como Carnot, a sagacidade dele, para ele pensar como que fazer um ciclo termodinâmico que é impossível perder calor, certo? Aqui vou colocar a fonte quente, vou tentar demonstrar o ciclo. Fonte fria, fonte fria, temperatura T1, certo? Vou tentar demonstrar o ciclo aqui para vocês. Vou tentar demonstrar o processo passo a passo, ficar bem mais didático de entender. Beleza. E é interessante ver, como eu já falei para vocês, como o Carnot pensou. Ele falou assim, bom, preciso fazer um ciclo perfeito e que todo o calor transforme em trabalho, como que eu vou fazer isso? Ele, inteligentemente, ele pensou em uma expansão, em uma contração adiabática. Por que a adiabática? Porque o calor não sofre, quer dizer, não há perda de calor para o meio externo, certo? E ele também pensou em uma expansão, em uma contração isotérmica. Por que a isotérmica? Quando você vem lá na primeira lei da termodinâmica, né, que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia, como a transformação é isotérmica, não vai ter a variação de energia, então o calor também vai ser igual ao trabalho. Então ele pensou numa transformação adiabática, numa compreensão e expansão adiabática e numa compreensão e expansão isotérmica. Vou tentar colocar aqui, reparem bem no tamanho da minha regra, impressionante. Eu vou tentar aqui colocar aqui um gráfico PV, gráfico PV,
demonstrar o primeiro passo, o primeiro conceito, que vai ser a expansão isotérmica, certo? Vamos supor aqui um ponto A, que vai ter uma expansão isotérmica, certo? Mas por que expansão? Por que expansão? A expansão ocorre quando ocorre o aumento de volume. A gente sabe que aqui, ó, vai ter um volume A, certo? Volume inicial A, ok? Um volume inicial A aqui. E aqui vai ter um volume B, certo? Um volume B. Ocorre a expansão isotérmica por quê? Primeiro aqui é uma isotérmica, a temperatura em A é a mesma que a temperatura B. Certo? Como a expansão, a gente sabe também que o trabalho vai ser positivo. Ok? E a variação de energia vai ser igual a zero. Certo? Então, aqui ele pensou, no primeiro caso, aqui, ele pensou nessa possibilidade. Se for também idealizar a parte disso daqui, ó, colocar aqui de um sistema, aqui, ó, temperatura A gente sabe também que manteve a mesma temperatura, certo? Porém, meu Deus, ridículo. Porém, aumentou o volume, certo? Então, ó, a temperatura aqui, colocar aqui T2, manteve a mesma temperatura T2, porém aumentou o volume, certo? Vamos colocar aqui como 1 e aqui como 2. Vai aumentar aqui, certo? Aumentou o volume VB. Aqui, ó, volume A, volume VB, certo? Como é um ciclo ideal, não pode ficar assim, tem que fechar o ciclo. Então aqui ele pensou agora numa expansão adiabática. Vou tentar colocar aqui para vocês. Gráfico PV. Gráfico PV. Eu vou dar continuidade ao gráfico, certo? Para fechar o gráfico mais ou menos aqui. Aqui, ó, o ponto A, você vai ter a isoterma, mesma temperatura, ponto B. Aqui vai ter uma expansão adiabática. Lembrando que na expansão adiabática não há troca de calor com o meio externo, certo? Repare também, ó, que aqui você vai ter um volume VA, vou colocar aqui, ó, volume VA, mais ou menos aqui você vai ter um volume VB, e aqui, ó, você vai ter um volume VC. Repare que o volume VC é maior que o volume VB, então por isso que é a expansão, certo? E nesse caso, na expansão, a gente sabe que a variação de energia interna vai ser negativa. Por que vai ser negativa? Porque aqui a temperatura T2 aqui vai ser maior que essa temperatura T1, porque aqui essa isoterma está mais longe do ponto do eixo, da origem do eixo, do que essa isoterma aqui, ó. É isso aí, ficou essa aqui, mais ou menos assim. Aqui é a temperatura 1. A gente sabe que aqui, ó, variou a temperatura. Essa temperatura da isoterma AB é maior do que a da isoterma C, certo? Pronto. Então a gente sabe que, como é um ciclo, tem que fechar, não pode ficar assim também. Repare que aqui está aberto, né? Aqui, ó, se for idealizar ali, colocar no sistema, vai colocar no sistema, fazer aqui do lado, ó. Você tinha um sistema 2, certo? Que tinha uma temperatura T2, um volume aqui VB, uma temperatura T2. Esse sistema mudou. Agora é o que? É um sistema aqui com volume maior ainda. Volume maior, uma temperatura menor. A temperatura aqui é T1. Lembrando que T2 é maior que T1, certo? Aqui 3. Aqui é 2. Aqui é um gráfico 2. Certo? Daqui, a gente pensou também numa compressão isotérmica, certo? Para poder fechar esse sistema. Na compressão isotérmica, vou fazer aqui, ó. Ele pensou numa compressão isotérmica. Gráfico PV.
seja, lembrando que ele partiu de A, numa expansão isotérmica, foi para B, do B teve uma expansão adiabática, foi para C, aí agora houve uma compressão isotérmica, ou seja, do volume VC aqui, ele passou para um outro volume, um volume D, vamos supor um volume VD, que vai ser menor que VC, porque houve a compressão, certo? Na compressão isotérmica, a gente sabe que o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque houve a diminuição do volume, tá certo? Aqui você repara, ó, aqui ó, um volume VA, aqui em cima, vai ter aqui o ponto D. Vai ter um volume VD aqui, você vai saber se você ligar os pontos. Eu não vou ligar porque atrapalha o gráfico, eu vou ver aqui que atrapalha o desenho do gráfico. Vai ter um volume VB e aqui um volume VC. Então, do volume VC ele foi para o volume VD, por isso que a compressão diminuiu o volume e o trabalho, nesse caso aqui, vai ser negativo, certo? Se eu fosse mostrar aqui através do sistema, ele ficaria assim, ó. O sistema aqui estava em 3, certo? Numa temperatura ali T1, tá nessa isotérmica aqui. A temperatura continua a mesma, a expansão isotérmica mantém a mesma temperatura T1. Porém, o volume, ó, que estava VC, foi com o volume VD. VC é maior que VD, então aqui ele diminuiu o volume é menor do que estava ali. Aqui é a transformação 4, certo? Transformação 4. Foi de 3 para 4. Peraí, fiz errado aqui. Esqueci da variação 3. Manteve a mesma temperatura, porém o volume diminuiu. Aqui no caso a minha temperatura é T1. T1. Aqui que é T1. Desculpa, errei aqui. Temperatura T1. Isotérmica aqui T2. Isotérmica aqui T1. T1 maior que T2 porque T2 está mais longe da origem do que T1. Certo? E para fechar o ciclo termodinâmico, o que ele fez? Aqui no caso ele fez uma expansão, uma contração adiabática de VD para VA para fechar o ciclo, para ser, entre aspas, o ciclo ideal de Carnot, certo? Onde o rendimento em tese seria 100%. Aqui gráfico PV, certo? Todo o ciclo gráfico PV. Ó, relembrando os processos, foi uma expansão isotérmica AB, aí teve uma expansão adiabática BC, certo? Saiu daqui, foi para cá, expansão adiabática BC, uma contração isotérmica CD, e aqui uma contração adiabática BA, certo? Esse aqui, né, seria o ciclo termodinâmico de Carnot, onde todo o calor fornecido é idealizado em trabalho. Se você for analisar aqui, ele vai sair do 4 aqui, colocar aqui embaixo. Ó. No ponto D, ele tinha temperatura, um volume V, um volume VD, no caso aqui, um volume VD e um volume VA. Por isso que é qualquer contração, o volume final é menor do que o volume inicial, certo? Ele estava numa temperatura de T1 com volume V. Ele saiu daqui do ponto D, foi para o ponto A, um volume menor, a temperatura maior, certo? E aqui voltou novamente no ciclo 1, certo? Esse aqui é o ciclo de Carnot idealizado passo a passo. Certo? Esse aqui é o ciclo de Carnot. E para idealizar o rendimento dele, a gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica nada mais é do que o rendimento é igual ao calor. Espera aí. Confusão com máquina frigorífica. Isso mesmo, o rendimento é igual ao trabalho sobre calor. Certo?
A gente sabe que o trabalho, na verdade, também pode ser idealizado por trabalho é igual ao calor fornecido pelo sistema, vou colocar aqui calor 2, menos o calor não aproveitado pelo sistema. Isso aqui pode ser realizado como trabalho. Se eu substituir esse trabalho aqui, eu sei que ficaria, aqui também é um calor fornecido, aqui é o calor fornecido pelo sistema. Trabalho sobre o calor fornecido pelo sistema, rendimento de uma máquina térmica. Porém, na máquina térmica de Carnot, o rendimento vai ser diferente desse daqui, certo? A gente pode colocar aqui ó, que o trabalho é igual a Q2 menos Q1, certo? Sobre Q2. Se eu dividir aqui Q2 por Q2, vai dar 1, certo? Então eu sei que o rendimento pode ser 1 menos, o menos aqui, o Q1, que é o calor aproveitado pelo sistema, sobre o Q2, que é o calor fornecido ao sistema. Porém, podemos também usar outra fórmula, certo? Porque a gente sabe que no ciclo de Carnot, toda a energia máxima aproveitada pelo sistema vai ser transformada em trabalho devido à variação de temperatura do corpo, que vai o calor que vai dar maior temperatura por menor. Então, nesse caso, eu posso falar que o calor fornecido pelo sistema seria igual à temperatura de maior temperatura. Aqui no caso para T1 e o Q1 aqui. Eu poderia também usar essa relação aqui. Poderia falar também que no rendimento do ciclo de Carnot também poderia ser T2, que é a maior temperatura, sobre T1. Isso aqui também pode ser calculado pelo rendimento do ciclo de Carnot, da máquina térmica idealizada por Carnot, certo? Isso daqui é o ciclo de Carnot, basicamente. Agora eu vou falar sobre máquina frigorífica, certo? Que eu quase me confundi. A máquina frigorífica, basicamente, você não pode se confundir. É que é o inverso da máquina térmica, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. A máquina frigorífica, na verdade, também pode ser chamada de refrigerador. Pode ser geladeira, pode ser ar-condicionado, bebedouro, freezer, qualquer tipo, o processo é o mesmo. Então, o processo, teoricamente falando, é o mesmo, certo? A luz aqui para me mostrar para vocês. Aqui. Sabemos, como bem expliquei, que na máquina térmica, certo, é diferente. Vamos voltar lá na Revolução Industrial, quando você tem aquela caldeira que os caras pegam aquela pazona com carvão mineral e jogam dentro da caldeira. O calor fornecido da caldeira vai ser transformado em trabalho. Aqui é o trabalho que vai transformar o calor, é o processo inverso. Lembra quando eu coloquei aqui, ó, que a fonte quente no ciclo de Carnot, a fonte quente com uma temperatura T2, que é maior que a fonte fria, obviamente, que tem uma temperatura T1, certo? Aqui, em vez de ser a máquina térmica, vamos colocar o motor, certo? O motor de uma máquina frigorífica, tá certo? Lembra, vamos também idealizar aqui, pensar numa geladeira, uma geladeira de lado, certo? Vamos pensar aqui, com muita força de vontade, idealizar que seja uma geladeira, certo? Vamos pensar nela de lado, pegou lá que ela virou, certo? A geladeira. Vamos pensar que aqui seja o congelador. Aqui seja o congelador. Por que na máquina frigorífica o processo é inverso? O que vai acontecer aqui? A máquina frigorífica, ela vai retirar calor do congelador, ela vai receber esse calor juntamente com o trabalho, receber calor e receber também o trabalho proveniente daqui, ó. Vai receber calor recebido e trabalho recebido. Vai pegar o calor recebido, o trabalho, e disso daqui ele vai ceder calor, vai transformar o calor em trabalho, certo? Aqui, ó.
calor cedido. Aqui vai receber calor, o motor vai pegar o calor do trabalho e vai transformar em calor. Processo inverso, certo? E eu vou demonstrar para vocês também esse processo. Uma maneira mais simples que eu achei de mostrar para vocês, eu ia aqui, obviamente vocês viram, não sei desenhar uma geladeira. Então eu vou fazendo como se fosse um circuito elétrico, mas na verdade o processo é o mesmo, tá? Como se fosse uma geladeira, como eu falei, um ar-condicionado, um bebedouro. Vou tentar fazer um circuito aqui rapidinho. Aqui. Um pouquinho semelhante com um circuito elétrico, certo? Aqui. Hora, eu não sou o Walter, não sei desenhar, e com uma régua menor fica muito mais bonito. Eu juro, isso aqui era para dar certo, era para ligar daqui e vir para cá. Aí eu dou aquele miguezinho, ops, aí ficou perfeito, ó. Aí. Meu pai. É complicado, gente. Desenho não é comigo, não. Por isso que a professora de artes me adorava. Um relacionamento perfeito com elas. Perfeito. É correto, você viu, né? Perfeição, muito bem. Estraguei a régua da colega, sujei de tinta com pincel. Vamos ver o processo, certo? Opa, tá faltando coisa aqui, ó. Coisa aqui. Faltando coisa aqui também. Faltando aqui, aqui pode ser. Aí, ficou quase perfeito. Aqui, ó. O processo é o seguinte, de um congelador, de um bebedouro, de um ar-condicionado, de um freezer, enfim. Aqui é o compressor, certo? Aqui é o compressor. O compressor, ele é responsável por mandar o líquido não, o fluido refrigerante para o sistema. O fluido refrigerante, na verdade, vai ser um gás, certo? O compressor ele vai mandar esse gás, esse fluido pelo sistema. E vamos aqui desmistificar um fato. Quando às vezes uma geladeira quebra, um freezer, o técnico vai na casa e fala assim, é que o gás perdeu a força, né? Que o gás, tem que trocar o gás. Na verdade, como é um ciclo fechado, o gás você só vai se perder se algum desses processos que eu vou explicar aqui estiver vazando, mas o gás não fica fraco, é impossível, fisicamente impossível, é um ciclo fechado. Certo? Então, o compressor, ele vai mandar esse fluido, esse gás pelo sistema. Ele vai mandar aqui, esse gás pelo sistema, até chegar no condensador. O condensador ele vai ser responsável por transformar esse gás, esse fluido que sai aqui em alta pressão, em alta temperatura. O condensador vai transformar esse fluido refrigerante em líquido, certo? Através de um ventilador, de um split, qualquer tipo de processo que transforme o gás em líquido, certo? E aqui vai transformar o gás em líquido, por um ventilador, por exemplo. Esse líquido vai sair daqui, vai seguir o processo, certo? E vai chegar no filtro secador. Filtro secador. O filtro secador ele é responsável por tirar um pouco da umidade desse líquido. Em tirar a umidade, ele vai reter algumas impurezas que podem vir a entupir esse sistema, fazer com que ele funcione de maneira inadequada. Até por isso que é filtro, né? Ele filtra
vai retirar algumas impurezas vindo desse líquido aqui que foi transformado no condensador. Aí vai seguir esse processo todo, esse líquido vai vir aqui pelo sistema e vai chegar no tubo capilar. O tubo capilar, ele pode ser considerado semelhante a um resistor, certo? Tubo capilar. Por que ao resistor? Tubo capilar, não tubo capital. Tubo capilar. O tubo capilar, ele vai dificultar a passagem desse líquido, certo? E aqui, nessa dificuldade de passar, ele vai diminuir um pouco da pressão, diminuir um pouco da temperatura do líquido, certo? É fundamental esse processo aqui. Ele vai diminuir a pressão e diminuir e baixar a temperatura. E esse líquido aqui, ele vai chegar finalmente na evaporador. O evaporador é como se fosse o congelador de uma geladeira, por exemplo, certo? Ele é responsável pelo controle da temperatura no ar-condicionado, no caso do ambiente, do freezer, por exemplo, dos produtos, certo? Ele é responsável por controlar a temperatura desses recipientes dentro do ambiente. Ele vai absorver o calor, certo? Ele vai absorver o calor. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma carne dentro do congelador, que obviamente está com uma temperatura maior do que do próprio congelador, certo? Então, esse vapor que vai ter do processo da carne transferir calor para o ar, para o congelador, vai ter pequenas gotículas de vapor, certo? E essa gotícula de vapor vai seguir aqui novamente e vai ser transformada, vai passar pelo compressor e esse processo vai continuar, certo? Vai ser aí, vai continuar infinitamente ou não, certo? Mas essa é a idealização de um ciclo frigorífico, de uma máquina frigorífica, é basicamente isso. E aqui a gente fechou. Essa matéria não cai muito no ITA, quer dizer, a máquina térmica não cai muito no ITA, a máquina frigorífica, certo? Ciclo de Carnot despenca, cai basicamente uma questão furada. Então é bom ter atenção. E obrigado, até mais.